Buenas, que tal? Hoje a gente vai falar sobre ser educado, ser educada em espanhol. Sim, porque quando a gente começa a estudar um idioma e quer se comunicar com outras pessoas através dele, nós precisamos pensar que estamos entrando em contato com outra cultura, pessoas que pensam diferente e que têm normas sociais diferentes. O que é educado para nós brasileiros pode não ser educado, pode não ser adequado em outros países ou para pessoas que têm uma formação diferente da nossa. Então é importante nós sabermos também quais são as regras de cortesia dessas pessoas para não parecermos pessoas sem educação, grosseiras, inconvenientes. Para começar, algumas palavrinhas mágicas que são importantes. Como é que nós falamos com licença em espanhol? Permiso ou con permiso. Não são as únicas formas, mas essa é a mais usual. Permiso ou con permiso, com su permiso. E é importante você saber e usar essa palavra, essa expressão, porque em português nós usamos pouco, mas em outros países se usa muito. Então, ao entrar num lugar, antes de se dirigir a alguém, cabe dizer permiso, com su permiso. Como dizemos obrigada em espanhol? Em português a gente tem o masculino e o feminino. Em espanhol não tem essa diferença. Em qualquer uma dessas que eu vou dizer aqui, é igual para homem ou para mulher. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. E tem outra forma que aí sim a gente já começa a ver esse terreno de como é que a gente fala formalmente, como é que a gente fala informalmente em espanhol. Se eu quiser me referir a uma pessoa e indicar mais respeito a ela, ou por ser uma pessoa que eu não conheço, eu vou dizer le agradezco ou le agradezco mucho. Se é uma pessoa com quem eu tenho intimidade, que eu conheço, que tem mais ou menos a minha idade, eu posso dizer te agradezco ou te agradezco mucho. E por favor em espanhol é igual, mas vai mudar um pouquinho a pronúncia. Por favor, por favor, por favor. E agora para falar sobre o que é o discurso formal e o informal em espanhol. O formal é quando a gente vai se referir a pessoas que a gente não conhece, por exemplo, vendedoras numa loja, funcionários de um estabelecimento qualquer, hotel, restaurante, ou pessoas que estão acima de nós numa hierarquia, um lugar de trabalho, seu chefe, ou ainda pessoas mais velhas que você. E o discurso informal nós vamos usar quando estivermos falando com pessoas mais novas, pessoas com quem nós temos intimidade, nossos amigos, pessoas que têm mais ou menos a nossa idade. Formalmente, como é que a gente fala em espanhol o senhor, a senhora? A gente usa a palavra usted, usted. E isso é terceira pessoa. Então, o verbo vai estar na terceira pessoa, os pronomes vão estar na terceira pessoa, sempre que eu quiser me referir com mais respeito, com mais formalidade a alguém. Para perguntar o nome, por exemplo, eu vou dizer como se llama ou como se llama usted? Como se llama usted? E como é que nós dizemos você em espanhol, que é a palavra que nós brasileiros usamos para nos referir aos nossos amigos, né? O tratamento que a gente usa com pessoas informalmente. Em espanhol, nós vamos usar o tu, que é a segunda pessoa. Então, o verbo vai estar na segunda pessoa, os pronomes vão estar na segunda pessoa, por isso apareceu aí o te de te agradezco. E se fosse perguntar o nome de alguém? Como te llamas? Como te llamas? Agora, em alguns países, como na Argentina, no Uruguai, por exemplo, é bem frequente o uso do vos. Ao invés do tu, eles vão usar o vos para se referir a uma pessoa informalmente. E nesse caso, os pronomes vão ficar iguais aos do tu, mas o verbo no presente, por exemplo, vai ficar um pouquinho diferente. Ao invés de ser como te llamas, seria como te llamas. Como te llamas, com acento. Agora a sua missão você vai fazer junto comigo nesse vídeo. Eu vou colocar aqui uma frase e você me fala como é que ela ficaria no discurso formal. E a primeira é essa daqui. De donde eres? De donde eres? Formalmente dizemos de donde es? De donde es usted? De donde eres é o verbo ser na segunda pessoa. De donde eres tu? E aí nós passamos para a terceira pessoa. De donde es usted? Segunda situação. Imagina que você está pedindo ajuda, ao invés de você dizer ¿puedes ayudarme? Se é uma pessoa que você não conhece, use o discurso formal. Como é que ficaria isso formalmente? Nesse caso, é só tirar o S aí do verbo
E aí ficaria puede ayudarme, puede ayudarme. E no caso de pedir ajuda, ao invés de você falar simplesmente isso, puede ayudarme, diga, por favor, discúlpeme, puede ayudarme. Muito mais educado do que simplesmente você falar puede ayudarme. E para ficar ainda mais educado, ao invés de usar o verbo no presente, puede, você pode usar o podría. Podría ayudarme, por favor? Podría ayudarme, por favor? Esse tempo, que é o condicional, ele está relacionado a pedidos delicados, pedidos com educação. Quando você quer fazer um pedido com cortesia a alguém, você usa o condicional. Podría ayudarme, por favor? É hora de você treinar bastante o discurso formal e o informal. Esse é um dos assuntos que eu julgo mais importantes para os alunos de nível básico, porque em português a gente não tem essa diferença. Então, para você não se confundir, é bom estudar sobre esse tema. Deixa aqui nos comentários uma frase informal e uma frase formal para a gente ter certeza de que você aprendeu direitinho no desafio de hoje. E nos vemos amanhã.